A terra clama, clama, clama. A terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver. E aí, Midão? Benção. Paz, firmeza, tranquilo? Rapaz. Rapaz, hoje tem um texto, um tema até político, Hum, porque todas as vezes que envolve a religião, a gente está falando de política, né? Eu quero tratar de um texto que está ali em Lucas 4, no verso 16. Se você tiver uma Bíblia aí perto, senão nós vamos lendo. tá na mão. Nós estamos no Evangelho de Lucas, a propósito. Colossenses vai falar assim: Lucas, o médico amado. Nossa, eu fico todo exibido. Lucas, o médico amado. Então, Lucas, quando ele começa o Evangelho, ele fala de Teófilo. Teófilo, para algumas pessoas, seria uma pessoa, mas não é uma pessoa. Teófilo é para todo aquele que ama a Deus, que gosta de Deus. Então ele faz como se fosse o nome próprio. E você vê Lucas repetindo isso lá em Atos, porque ele é o autor de Atos. Vai ter mais, Rayane, é só um pouquinho. E daí ele começa também falando acerca de Teófilo, como se ele estivesse escrevendo para Teófilo. Na realidade, ele estava escrevendo para aqueles que amam a Deus. E esse texto, Jesus está em Nazaré. Jesus poderia ter escolhido vários lugares para morar. Até hoje não se sabe ao certo porque Jesus é o Nazareno. Porque será porque vem de Nazaré? Será porque vem de Nazireu? Mas até que se prove o contrário, é porque ele vinha de Nazaré. Nazaré era um lugar extremamente pobre. Você lembra quando nós subimos no Monte, no Monte Carmelo, e lá de Sim. cima, exato, mas aí é depois. É. E lá de trás, quando olhávamos para trás, nós víamos Nazaré. Seria como uma cidade montanhosa, parecia uma única montanha. E hoje lá é Palestina. Nazaré é uma cidade palestina, não é nem israelita. É com os árabes, são os árabes que estão lá. Então não foi casual que Jesus disse: não pude fazer muitos milagres aqui porque aqui tinha incredulidade. Então hoje não é diferente, lá é a Palestina, e Palestina vem de Filistina, e Filistina vem daqueles que outrora vieram da Grécia, de Creta, e eles entraram então em Israel pelo mar. E eles tentaram se apossar das terras que Deus já havia prometido para os nossos antepassados. Eu digo nosso porque eu sou quase um judeu. Eu adoro ler tudo sobre judaísmo. É a coisa que me inspira, são as coisas que eles escrevem acerca de Deus e a seriedade com que eles levam a Deus. Se nós tivéssemos essa mesma disciplina deles, meu Deus, não sei mais onde estaríamos. Teríamos avançado bem mais. E esse Evangelho de Lucas, eu quero ler o texto antes, para que a gente possa ministrar e falar para vocês algumas coisas acerca desse texto. No Lucas 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ele era judeu, e levantou-se para ler. Esse texto é muito forte, ele é muito poderoso, gente. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro,
achou o lugar onde estava escrito. Deixa eu tocar em 2 pontos antes de eu ler tudo, para eu não esquecer. Indo para Nazaré, era preciso dizer que foi ali que ele foi criado? Parece tão desnecessário, mas perceba que no lugar onde a gente é criado é um lugar onde as pessoas sabem tudo ao nosso respeito. Sabe que nossa mãe pedia açúcar emprestado, café emprestado, sabe até que ela nunca pagou e nem devolveu. Fala da gente com uma intimidade, com uma proximidade, mas perde-se o respeito, porque quanto mais íntimo você é, mais respeito você deveria ter, mas é o contrário que acontece. Quanto mais íntimo as pessoas são, menos respeitos elas têm umas pelas outras. E aqui está clássico e claro o porquê de ter dito que foi ali que ele foi criado, porque todo mundo conhecia ele. Ele passava lá, quem vem, olha, aquelezinho, ou qualquer que fosse o nome pejorativo que apontavam para ele na época. Eu nem sei se na época ele tinha apelido Cambeta, Perna de Sabiá, Magricela, seja lá qual for. Mas era um dia de sábado, e no dia de sábado o judeu não trabalha, na essência, não toca em nada, não tem esforço, não faz nada a não ser tirar um tempo para adorar a Deus. E hoje nós entendemos de outra forma, porque o sábado, lá no Antigo Testamento, é sabate, é descanso, é sabaton, que são os sábados seguidos. E eles se somam e dão um sábado mais poderoso com resultados maiores. E esse sábado, a Bíblia diz, porque tem religiões que dizem que é necessário você guardar o sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. E os outros dias são de quem, pergunto eu? Se o sábado é o dia do Senhor, os outros dias são para quem? Perceba que essa bandeira foi levantada de uma forma equivocada. Eles falam do advento do 7º dia, que é o dia do descanso. E nós preferimos falar do advento da graça, que é a mudança de tempo, é a mudança de estação, é um novo começo, é um novo start, é o início de algo nunca visto. Por isso eu questiono acerca desse nome e dessas proibições que são religiosas. São religiosas. Porque Jesus fazia muitas coisas no sábado para contradizer a religião. Porque ele era contra a religião. A propósito, religião tem um nome até relativamente bacana. Religare. Por isso de religar a terra ao céu. Mas é o oposto, era o céu que queria se religar à terra. É o contrário disso tudo. Porque Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios. Repete. Porque Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Exato. Consigo mesmo, ou seja, Cristo e Deus é tudo igual. E o ponto aqui é interessante porque ele fazia isso todo sábado. Mas você veja que ele não estava mais em Nazaré. Ele estava indo para Nazaré. Então, ele já estava no ministério dele extremamente ativo. Jesus já começa o ministério dele extremamente ativo. Porque nesse mesmo capítulo, Mídio, aqui no capítulo 4, é o início do ministério dele, é quando ele foi batizado. E quando ele é batizado, a pomba desce sobre ele. E ali estava apontando aonde estava o poder dele. O título aqui é Jesus prega em Nazaré. Uhum. E é rejeitado pelos seus. Exato. Mas então ele foi para a sinagoga. Fazer o que na sinagoga? O que era de costume. Levantou-se para ler. Interessante
que ele deveria ser, no mínimo, o estranho da parada, porque já deveria ter algum tempo que ele não estava ali. Mas a autoridade dele era tamanha, Mídio, que ele se levantou para ler. A fome dele da palavra era tanta que ele se levantou para ler. Sabe o que eu fico intrigado com Jesus? Que era a palavra lendo a palavra. Dá para entender isso? Dá para entender que era a palavra se colocando de pé? Dá para entender que a palavra está sendo erguida? Dá para entender que quando ele se levanta, ele está dizendo a palavra está sendo levantada? É como se ele dissesse o que João disse, o que importa é que Cristo seja levantado. É como se ele estivesse dizendo, eu sou o Filho de Deus, sou eu que tenho que ler, porque sou eu a palavra. Então a palavra pregando a palavra para que ouvissem a palavra. Isso é louco. Não é casual que ele entra naquela sinagoga em Nazaré. Nazaré é o lugar mais pobre da terra, onde havia uma multidão de pobreza de espírito e abundância. Bem-aventurados pobres de espírito. Quando ele fala pobre de espírito. Ele não fala de recurso, mas era um lugar pobre. Mas por que ele haveria de ir, então, para Nazaré? Porque no meio da pobreza, da calamidade, deveria existir toda sorte de enfermidade, existia toda sorte de ferida, de maldições, de apontamentos, de desalinhamento, de pessoas que eram de alguma forma marcadas por aquilo que ela carregava na vida. Lá vai o miserável, ninguém deveria ter um nome saudável, nada era legal, tudo era caótico. E ele falou, esse é o lugar que eu tenho que estar, onde tem caos. E ele vai, então, para a sua cidade, onde ele é criado, porque ele nasce em Belém. E perceba, para que haja esse movimento, teve que haver um censo. Então o rei falou, olha, vai ter um censo aí, que eu quero fazer uma nova contabilidade das pessoas. Por isso ele se dirige para Belém para confirmar o que estava em Miqueias 5:2, que o rei haveria de nascer em Belém. Por que em Belém? Porque o rei, cujo ele é a raiz, nasceu em Belém. Então toda a palavra se confirmando. A casa do pão. A casa do pão. Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, o maná de Deus. E eu quero que vocês entendam algo sobre a Bíblia. A Bíblia não é um livro para fazer assim, ó. Ah, vou ler isso. E isso muita gente faz. A Bíblia é um livro para você ler de capa a capa. E tendo um entendimento amplo do que está acontecendo. E antes de eu pregar sobre esse assunto, eu quero te posicionar. Primeiro, você faz uma linha reta, uma reta. Vamos botar meu dedo como a linha reta. Aqui em cima está a criação. E a criação fala do porquê, do meu passado. Agora, aqui para baixo, vai ser toda a continuidade do porquê da criação. Então, é para quê? E no meio disso tudo, aqui em cima a criação, aqui embaixo o Apocalipse e aqui no meio a cruz. É isso que você tem que entender. E Deus, então, idealizou viver e morar com o homem. E isso não mudou no Éden. O Éden nada mais era do que isso aqui que vou mostrar para vocês. 2 anéis, 2 alianças. Você está vendo essa interseção aqui no meio? Dá para ver, perceber? Vou botar meu nariz, ó. Então isso aqui era o Éden. Era a interseção entre céu e terra. Perfeito.
A cruz representava, no meio dessa trajetória, o que havia sido dito anteriormente. Então veio o Pentateuco, criou as regras, e baseado no Êxodo, está havendo uma movimentação da criação em direção à cruz. Nessa movimentação chamada Êxodo, Deus levando o povo até a cruz para que houvesse a redenção, para que houvesse a justificação. Então Deus já tinha dado o start quando todo mundo pensava que o plano tinha falhado, porque aquele que era perfeito havia caído. Mas perceba que havia uma movimentação, algo acontecendo. E ali vai dizer que existiam profetas que profetizavam acerca da cruz. E ele também estava sendo levantado. Mas os profetas falando da cruz. Então, começa na criação e vai descendo, vai se movimentando. Percebe que a gente passando pelo deserto, passando pelos limites, se encontrando com os profetas dizendo, em especial Isaías, e Isaías dizia, um filho se nos deu, uma criança nos nasceu, um filho se nos deu, e o nome dele será maravilhoso, Conselheiro Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade, e de uma virgem nascerá aquele que será chamado Emanuel. Isaías falando tudo acerca de Cristo. E aqui se manifestam os reis, para que você entenda que mais perto da cruz aparece uma figura chamada Davi, aquele que tinha a coroa, aquele que unificou Israel. Eram 12 tribos, agora uma tribo só. É Deus falando assim, eu não quero o japonês, o chinês, o africano, o brasileiro, eu quero uma tribo só. Eu quero todos reunidos em um só nome. A saber, Cristo Jesus. Perceba que estamos indo para a cruz. O povo que se chama pelo meu nome. Sim, tudo é caminhando para a cruz. E agora aparece a figura de Davi, um rei, cujo rei que haveria de vir receberia a coroa de Davi, porque a palavra que Deus deu é que de Davi viria um para sentar no trono. Então você agora chega na cruz, literalmente na cruz, porque aquele que recebeu a coroa de espinho ainda não havia se assentado no trono, porque ele esperava um trono nesse mundo, dessa forma, na forma física. Onde está o teu reino? Ali ou lá? Aonde? Para que possamos tocá-lo? Nem lá, nem cá, o reino está aqui. Você está falando, você está dentro do reino, o reino está dentro de vós. O reino está no meio de vós. E eles não entendiam acerca do que Cristo falava. Mas havia uma movimentação. Agora, perceba em que momento nós estamos. A justificação já aconteceu. Concorda? Na primeira vinda de Jesus, você foi justificado. Mas o plano não está completo. Esse é o ponto. Justificados já estamos. Já fomos perdoados. O sangue já foi derramado. Mas para que o plano esteja completo, Atos está acontecendo. Atos não se fecha no capítulo 28, estamos vivendo o capítulo 29, 30 em diante, até que tudo se conclua. Porque nós somos os apóstolos, profetas, os evangelistas, os mestres e pastores desse tempo. E agora o que falta? Eu quero situar você que entre a cruz e Apocalipse, entre a cruz e Apocalipse, tem atos acontecendo. Tem cartas
sendo distribuídas para que alcance todos os seres da terra. Perceba o que ele está dizendo. Até que a palavra seja pregada aos 4 cantos dessa terra. Então, em que momento nós já estamos? Mais da metade do caminho. Por isso ele disse para Pedro, Pedro, só basta lavar os seus pés, porque o resto já está lavado. Falta muito pouco. E aí, o plano divino é qual? É de morar conosco. Não mudou. Esse plano de intercessão, ele volta na cruz. Porque agora céu e terra se comunicam novamente. O Éden voltou. Na cruz. Ele ficou como intercomunicador entre céu e terra. Portanto, tudo aquilo que ligares em meu nome. O que ele estava ligando ali, meu Deus? Ele estava com a mão segurando as mãos de Deus e com a outra mão segurando a mão da humanidade. Era ele realinhando, derrubando o muro da inimizade. E agora céu e terra se unem novamente. Céu e terra e o plano de Deus continua. E agora em que momento estamos? Já está alinhado. Escuta bem isso. Apocalipse vai dizer... Ixi, eu sei onde você vai bater. Apocalipse vai dizer... Coroação. Tem glorificação. Então, em Apocalipse vai dizer que nós receberemos um corpo, que nós seremos glorificados nesse corpo como Jesus o foi, e seremos coroados como Jesus o foi. Só que Jesus vem, escuta isso, nós estamos no meio do caminho, nós estamos agora em Atos e nas cartas. Então, em Atos, cartas, só falta agora chegar em Apocalipse. E estamos caminhando no projeto, no plano divino. Então, quando eu chego nesse projeto, nesse plano divino, eu vou receber um novo corpo, porque o Senhor vem nas nuvens como ele subiu, e ele chama a igreja, separa a igreja e volta para dominar a terra por 1000 anos. E depois desses 1000 anos, é a pergunta que todo mundo faz, ele devolve para Deus, para que Deus venha governar com aqueles que ele sempre quis estar. Esse é o projeto. Que projeto é esse? Então você entra em Apocalipse, escuta isso. Na criação começou tudo. Por quê? Na criação. Para quê? Propósito. Para onde estou indo? Então, na criação era o Éden. E agora em Apocalipse? Aonde iremos nos reunir com o nosso Deus? O nosso Pai, na Nova Jerusalém. Percebe que o plano dele nunca mudou. Assim mudou. Como era no Éden, será na Nova Jerusalém. Então, aonde estamos situados? Entre Atos e Apocalipse. Sendo que de Apocalipse muita coisa já aconteceu. A propósito, o 6º cálice de Apocalipse fala acerca do rio Eufrates, que ele iria diminuir, que ele iria ficar estreito, ele quase desapareceu. Ele era mais ou menos na mesma proporção do Nilo, do Amazonas. E ele quase desapareceu. Já tem lugares que dá para você passar a pé enxuto. Mas, pastor, onde você quer chegar? Eu quero que você tenha um entendimento ampliado acerca da palavra de Deus. Que você jamais fragmente a palavra de Deus. Para que quando você estiver lendo a palavra de Deus, você tenha agora um desafio de se situar, de saber aonde você está, em que momento do tempo você está. Porque a palavra, como eu disse ontem, Isacar,
eram aqueles que eram conhecedores do tempo. E quem conhece o tempo não pode ser enganado, porque você é conhecedor do momento que você está vivendo. A propósito, Jesus passou e passaram o tempo da visitação e passaram o batido. Nazaré é um exemplo disso. Nazaré hoje é uma cidade paupérrima, palestina, árabe. Então é uma mistura. Eles não têm vida própria, eles não têm país, eles não têm nacionalidade, eles não têm nada. Sabe por quê? Porque um dia não reconheceram aquele que morou lá. Aquele que morou lá. Sabe por quê que você muitas vezes não é reconhecido? Porque as pessoas sabem quem você foi antes. As pessoas apontam para aquilo que você era. A propósito, fuja das pessoas que apontam para o teu passado. Se agarre nas pessoas que estão mostrando o teu futuro. Por isso eu estou contando a história da criação até o Apocalipse. Por isso eu estou apontando para onde você está indo, para que faça sentido na sua vida esse livro, do início ao fim. A grande verdade é o que eu amo dizer. O rolo está desenrolando. Porque antes não era com folhas assim, era um rolo. E o texto aqui que é lindo. A palavra se levanta para ler a palavra. Então, lidero o livro do profeta Isaías. Logo de quem? Que coincidência! Vai dar para ele nesse dia o livro do profeta Isaías. Meu Deus, que acidente! Por que do profeta Isaías? Porque ninguém foi mais messiânico do que Isaías. Ninguém mais apontou a Jesus do que Isaías. Profeta rico, sobrinho de rei. Não era quebrado, não. As pessoas virem falando que cristão, que crente, que não sei o que, é tudo pobre. Eu estou falando de um cara rico, que largou tudo e andava pelado. Andou pelado, 3 anos nu. Estava afim de andar pelado. Deu doideira e o cara andava era nu. Foi aquele mesmo que disse, como ouvirão a minha palavra? Quem ouvirá a minha palavra? Perguntou a Deus. E ele disse, mas eu não posso porque eu sou um homem de lábios impuros. Foi aquele mesmo que os anjos serafins voavam de um lado para o outro, dentro do templo, e um com uma tenaz e a tocou na boca, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no lugar de homens de lábios impuros. Sabe o que ele estava dizendo? Eu falo assim, mal, xingo, falo feiura, porque também eu só ando no meio desse povo. Então Deus o santifica por meio de uma brasa. A brasa é fogo. Perceba que o próprio Isaías vai escrever que quando o fogo vier, ele não vai te queimar, porque ele teve uma experiência do fogo que não o queimou. É como se fosse a corça não sendo consumida, mas era Isaías sendo purificado para que pudesse falar dele. Isaías fala dele 700 anos antes dele vir. E agora vem o texto. Aí é para acabar com o crente. É para desfalecer, sabe? É para desfazer todo o engano, toda mentira. Ah, Jesus, me ajuda. Ah, que eu quero ver crente hoje caindo para tudo que é lado. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, sabe o que eu fico louco, Mídio? Que ele abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. Peraí. Quem acha é porque procura. Então ele não abriu, assim, ó. Não. Pegou o livro e foi procurar o que ele haveria de ler. Uau! Então ele leu. Olha o que ele leu, Mídio. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ai, Isaías ai, ai. 61, 1, 2. Aí é que está. Esse é o ponto. Isaías 61, 1, 2. Primeira coisa que eu quero enfatizar, Emílio, que ele estava dizendo que ele era o ungido de Deus. Ponto. E ele estava dizendo quem o ungiu. O Espírito Santo que vocês acabaram de ver batizando ali. Aquela pomba que desceu do céu. E agora, qual a dúvida que vocês têm que eu sou o Messias? Só que é Novo Testamento. É só para gente que já viu a revelação e não para eles que ainda estão no passado. Então é Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Agora veio o problema. Agora veio o problema. Tinha uma multidão de gente cercando ele e ele disse, e ele me ungiu para eu evangelizar os pobres. Sabe o que disseram dele nessa hora, Mídio? Comunista. Esse é comunista esquerdista. Porque nós que somos ricos, que estamos aqui nas sinagogas, porque pobre fica lá fora pedindo esmola, os ricos ficam aqui dentro. Esse cara é comunista, esse cara é subversivo, ele veio aqui para fazer a cabeça dos nossos escravos, é para colocar contra a gente. Perceba que incorporaram nele Karl Marx. E quando era o contrário, ele era o libertador daqueles que estavam cativos, daqueles que tinham dinheiro. Você sabe por que ficaram com raiva dele? Porque ele veio liberar e libertar os pobres da pobreza. Sabe o que ele diz em João 10:10, fator 10? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim te trazer vida e vida com abundância. Ele estava dizendo aqui em última análise, eu vim trazer para o pobre a vida em abundância que eu prometi para todos. Eu não faço acepção de pessoas. E um monte de gente ouvindo e olhando a cara dele, e a bola já baixou. Aquele lá, a bola já baixou, aquele cara que chegou para ler a palavra. E eles continuam. E também eles me enviaram para proclamar a libertação de qualquer tipo de escravo, de cativo. Tinha os cativos da doença, o cativo das finanças, os dependentes dos seus senhores, e ele estava ali para acabar. Ele estava ali para acabar com a política daquele tempo. Ele estava ali para acabar com o comunismo. Ele estava ali para acabar com tudo aquilo que era contrário à isonomia, o poder que emana do povo. Se não tem homem aqui nesse lugar, eu me levanto como homem para proclamar o evangelho e libertar todo cativo do cativeiro. Uau! Só um. Quem? Uau. Só um. Uau! E para piorar, Mídio, aí ele fala, ainda quero dar vista ao cego. Aí pronto, agora acabou com a gente de vez. Quer evangelizar os pobres? Porque se ele evangeliza os pobres, ele tira os pobres da pobreza. Porque pobreza, já dizia quando Judas roubou, você não está preocupado com os pobres. Você está preocupado com o seu bolso, com o sactel que você leva, porque você é ladrão. Porque os pobres terão para sempre. Você deveria estar preocupado com a pobreza, porque a pobreza é falta de distribuição. Oportunidade. As pessoas só estão levando essas vidas porque não tiveram oportunidade. E vocês, traduzindo, né? Eu adoro traduzir Jesus. E vocês são o Xi Jinping desse tempo. Vocês são os Mao Tse Tung desses tempos. Vocês são os Pol Potes. Vocês são os Lenins. Rapaz, eu acho que a moral dele agora ficou ruim para ele. E tudo que eles acusam, o capitalismo, as democracias... Chame ele daquilo que você é.
Tudo que eles são, Ótimo. exatamente. Centralização de poder e socialização da miséria. Mas vamos mais. Eu adoro esse texto, Mídio. Eu adoro esse texto. Escuta. Restauração da vista aos cegos, aqueles que não enxergam literais e os que não enxergam o que está acontecendo. Ontem alguém entrou aqui na live e disse assim, para de falar de política. Mas, rapaz, eu falei, pronto. Quer ensurdecer o meu povo e cegar o meu povo. O meu povo precisa se situar. Você precisa tomar partido de que lado você está. É do lado direito, é do lado esquerdo. A Bíblia fala todo tempo, é a destra poderosa. A rua onde Paulo estava era a direita. Tudo é à direita, tudo que é esquerda não presta, cara. Ei, as minhas ovelhas vão ficar à direita, os bodes, cabritos vão ficar à esquerda. Deveria ser o contrário, se eu levasse para o lado do romantismo, porque o coração está à esquerda. Até hoje as pessoas não aprenderam que o coração não está à esquerda, ele está no meio. Ele não pode tomar partido. E aí diz que é para pôr em liberdade os oprimidos. Aí pronto. Agora a nata e a casta política religiosa da época estava ali. De quem nós vamos cobrar os impostos, de quem nós vamos roubar o dinheiro. O cara veio para quebrar a gente. Eu acho que o problema dele é com a gente. Só porque chamamos ele de perninha de sabiá. Só porque apelidávamos ele de catarrento quando ele era lá, quando ele veio na infância. Aí o verso 19, Mídio. E ele veio fazer outra coisa. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Você que está aí na sua casa diz assim comigo, o ano do jubileu. É o que diz em Deuteronômio e é o que diz em Levítico. Sabe o que significava? Perdão dos pecados, libertação dos escravos e devolução das terras para quem não tinha terra. Eu estou profetizando nessa noite que essa palavra ainda está valendo. Se você não tem uma casa, se você não tem uma terra, você receba essa palavra. Porque Jesus garantiu que ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. E o ano do jubileu era de 7 em 7, depois se tornou no 50º ano. De 7 em 7, 49, o 50º era o jubileu. Então ele estava aqui fechando com chave de ouro o que ele veio fazer. Mas aí, eu não aguento. Porque ele parou e não leu tudo. Sabe por que ele parou e não leu tudo, Emílio? Porque ainda não era chegado o tempo da vingança do pai dele. Eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram. Ele parou antes. Ele parou antes. Sabe por quê? Tendo fechado o livro. Hã? No verso 20, tendo fechado o livro. Não, então, mas ele para antes. Ele para dentro do versículo. Sabe por quê? Porque ainda não era o tempo da vingança do nosso Deus, mas era o tempo da visitação por meio dele e do Espírito Santo. Mas não era o tempo em que Deus haveria de governar e selar e fechar o que ele havia prometido lá no Éden. O quê? A justificação já tinha acontecido. Ele estava falando da regeneração pelo poder do Espírito Santo. Leu 20 até não, o 21. Calma, não acabei, não. Mas não acabei, meu filho. Agora que está começando a mensagem. Como o povo ficou. Calma, é isso que você vai ver. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente do templo e sentou-se. A todos na sinagoga tinha os olhos fitos nele. Eu penso que cada um estava com o olho assim, balançando a cabeça do jeito que você está aí. Tipo assim, a casa caiu. A casa caiu. Você veio aqui para acabar de vez com a nossa fonte de riqueza. Estou entendendo. E todos lhe davam testemunho. Agora olha os puxa-saco.
e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos Não, você lábios. pulou um. Pulei o 21? Pulou o 21. Ah, é. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Aí irou de vez os religiosos. Primeiro, ele estava dizendo que ele era o Messias. Segundo, ele estava dizendo que ele era o ungido de Deus, né? O separado de Deus, o escolhido de Deus, o rei, o que haveria de se assentar no trono, aquele que tinha coroa. Os caras falaram: não é possível, rapaz. Esse moço só dá trabalho. Desde menino que ele dá trabalho nessa cidade. Porque nessa cidade ele só queria estar aqui. E nessa cidade ele só queria pregar. E toda vez que ele vinha, ele pregava e criava confusão. Parece que ele veio trazer foi as espadas. E ele diz: eu não vim trazer paz. Ele não veio trazer paz para quem roubava do pobre. Ele não veio trazer paz para quem era traíra. Ele não veio trazer paz para esses. Para esses ele veio como o perturbador de Israel. E o texto continua dizendo: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam. Olha agora a depressão. Vamos depreciar ele? Vamos dar uma baixada na moral a ele. Né, filho do Zé, é ele? Não é esse que é aquele lá, o filho do Zé? Começou tudo bonito lá dentro do templo. Agora é o filho do Zé. Aquele carpinteirinho. Já rebaixou ele. Já baixou a bola dele. Verso 23. Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Olha agora o que eles queriam de Jesus. Ouve bem, Mídio. Eles não queriam Jesus, mas queriam tudo que Jesus podia fazer. Eles não queriam pagar o preço de devolver o que eles haviam defraudado, os que eles tinham roubado, o que eles tinham tornado cativo, o que eles tinham ferido, os que eles tinham machucado intencionalmente, o roubo da forma com que eles pagavam miséria. Eles queriam o que Jesus tinha. E aí eles estavam reclamando: em Cafarnaum tu fez, então faz aqui também. Olha a resposta dele: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou. Não, pulou 24. Tu não me lembra? Tá vendo? Eu pulo. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Aí ele já está esculhambando os caras. Eu sabia que não ia ser diferente aqui, porque quando um profeta fala, o profeta vem trazer uma palavra de Deus, mas vocês não querem valorizar o profeta. Vocês não querem valorizar o profeta, porque o profeta, quando está dando a palavra, pode ser que você esteja perdendo espaço, pode ser que você esteja perdendo dinheiro, pode ser que você esteja perdendo terra, pode ser que você esteja perdendo alguma coisa na terra, mas está ganhando no céu. E vocês não querem saber de guardar tesouros no céu, senão na terra. Vocês são os religiosos. Por isso, o profeta na sua terra não tem honra. Por isso, vocês estão apontando para o meu paizinho, quem era meu paizinho, o carpinteirinho. Vocês estão pensando que vocês estão me depreciando? Não tenho vergonha de quem meu pai foi. A propósito, eu me orgulho muito do meu pai, porque meu pai me levava para as festas, o meu pai me ensinou a palavra. É com meu pai que eu aprendi a ler e estudar. É com meu pai que eu honro. Vocês querem depreciar o meu pai, aquele que era um carpinteiro, mas não roubou um centavo de ninguém. Vocês querem depreciar quem? Ó, 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Escuta isso. No tempo de Elias tinha muitas viúvas. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, quando Elias disse: não choverá, e não choveu. Reinando grande fome em toda a terra.
E a nenhuma delas foi Elias enviado senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Escuta o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, apesar de ter tudo isso aqui, quando um profeta não é honrado, você não recebe o que o profeta tem. Lá tinha muitas viúvas, mas nenhuma, exceto a de Sarepta, honrou o profeta. Uau! O que é honrar o profeta? É você distinguir ele dos demais. O que é honrar o profeta? É você crer que ele tem acesso a Deus, pegou a palavra do céu e trouxe para a terra para você. O que é honrar o profeta? É você olhar para ele e ver nele o que falta em você e o que você precisa. Ele não veio pregar para você o que você quer, mas o que você precisava ouvir ou receber para aquele momento. Havia ali também, Mídio, muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. Sabe o que aconteceu com os leprosos? Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, que era sírio. Não tinha nada a ver com o povo de Israel. Mas foi aquele que disse, eu vou lá. Aí veio a menininha e falou, o profeta está ali. A menininha que falou, o profeta está ali. Ele falou, vou lá. Dá 7 tibu aí na água que você fica curado. Nesse rio sujo, se lá na Síria tem cada rio limpo, lindo. E diz a palavra que ele tirou a roupa e falou, rapaz, é sujo mesmo o lugar. Mas vai ser aqui que eu vou dar os 7 tibu. Deu os 7 tibu e saiu limpo. Sabe o significado disso? Honrou o profeta, ainda que fosse contrário a toda a pompa que ele tinha. Ele se despiu de seu comandante, de todo aquele exército, se humilhou diante do profeta para receber o que o profeta tinha. A propósito, o profeta não queria nem falar com ele, por isso mandou a menina. Vai lá tu e fala, manda esse caba tomar um banho aí nesse rio que ele fica tudo bem. Olha que tremendo. Perceba o que Deus está falando aqui, Mídio. Não é porque você é leproso, não é porque você é viúvo, que você vai receber algo. A propósito, você está se conformando com essa situação, se fazendo, se vestindo para poder explorar. Uau! Você só vai receber se o seu coração estiver puro acerca do que você deseja, não por conta da motivação errada. Você se acostumou a pedir esmola. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Engraçado que quando o profeta fala, ao invés de trazer calma, traz ira. Pera, deixa eu entender. O profeta está trazendo uma palavra de Deus para mudar o destino de um povo. Ao invés de você se alegrar e celebrar, só porque a palavra é um pouquinho mais pesada, essa palavra não é de Deus. Olha o céu se fechando sobre Nazaré. Nazaré, até hoje, não deixou de ser Nazaré. Jesus, não. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. Lembra quando nós fomos lá? Sim. E levantando-se, ele foi expulso da cidade dele. Não é ele, aquele que morava aqui com a gente, famoso, aquele que cura as pessoas lá em Cafarnaum. Esse cara é maravilhoso. Mas agora ele contrariou a religião. Agora, levantando-se, expulsaram-no da cidade que ele escolheu morar mesmo. Você já percebeu que tem lugares que você escolhe trabalhar e as pessoas querem te expulsar porque você é honesto e trabalha no meio de ladrões, de corruptos, e as pessoas não aceitam, elas acham que você é soberbo porque você rouba, porque você é o ladrão do lugar. Se você não está na mesma aliança,
Você que é o picareta. Não, mas eu sou o honesto do grupo, eu não quero você aqui. Aqui a gente vai te expulsar. E é assim que funciona o PT, no que se chama de aparelhamento. Aparelhamento é isso. Se não fala a nossa língua de roubo, de corrupção, de tirar dinheiro do pobre, não importa se é da merenda, não importa se é lá no Ministério da Saúde, aonde iria curar uma multidão. Por isso que eu sou, cara, radicalmente indignado com 30 anos de PT de esquerda, de PSDB, que é o PT vestido de terno. É só isso. É o pessoalzinho. É tudo gentalha. É como diria João Batista, cambada de víboras. Só tem víboras ali. E você tem que se tornar uma víbora para viver bem com eles. É brincadeira, né? Todos o aparelhamento tem muito daquilo. Eu te dou assim um pouquinho, você experimenta, põe um docinho na tua boca, você deixa a gente roubar e você não entrega. Você é um facilitador de tudo. E fica quieto. Lógico. Você é da gente. Você é nosso, tamo junto. Tamo junto. Agora você não faz parte? Igual o Sérgio Moro com esse Valeixo. Cupincha, agora abriu, tá lá, explodindo de novo a Lava Jato. Oh, que maravilha. O cara era o bloqueador, cara. Não dá para entender. Sabe por quê? O pai dele foi o criador do PSDB lá no Paraná em 2000 e alguma coisa. O pai dele foi quem levantou. A propósito, ele queria ser o cara que, vamos dizer, levantou a moral da Lava Jato. Depois ele vem para um ministério luta contra a corrupção. Exato. Algo demoníaco isso. Heróico. Toda a glória para mim. Quando o próprio Deus, quando fez, passamos. Deus tirou o eu da nossa boca, por isso o Pai é nosso, o pão é nosso. A todo tempo Deus está te dizendo, tira esse eu da sua boca. Deixa, até quando você diz eu não posso, isso é egocentrismo, é egoísmo. Porque em mim tudo você pode, por que você está dizendo que em você não pode? Até isso é egoísmo. Eu não posso. A propósito, você vai fazer só? Sem mim nada podeis fazer. Serve para você o que eu estou lhe dizendo? Egoísta. O homem egocêntrico. E eu vi o ministro Barroso falando que é tempo do iluminismo voltar. Jesus dos crentes. Ele está querendo botar o homem no centro de tudo novamente. Foi exatamente o que aconteceu. Vamos tirar os símbolos dos colégios, vamos tirar os símbolos das igrejas, vamos tirar a Bíblia das escolas. Deu nisso. Aí vem um animal desse dizer que o iluminismo... Não, mas ele é um gênio. Gênio aonde? Ele é gênio do mal, amiga. É serviço do mal. Hoje eu estava conversando com a Dani e falando para ela a época da gente no militarismo no colégio. Desde 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, a gente achava a bandeira, cantava o hino nacional. Lembro até hoje a música. O hino do exército. Lembro do meu colégio, o hino do coleginho, eu lembro. E a gente percebeu, e eu falando para ela, a percepção de quando mudou. Tudo. Quando a Se gente você não respeita... É. O respeito é a base de tudo, né? Acabaram com a educação moral e cívica no colégio, a disciplina, mudaram a lei de diretrizes e bases da educação, arrancaram religião, aí foi mudando. Então, vamos tirar Deus. Aí vem o outro e diz que é o iluminismo. Isso fica na casa dele. Todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade. E o levaram até o cimo do monte, ao topo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem abaixo. Jesus passando por entre ele, retirou-se dali. O profeta tem sempre a cabeça prêmio. Esse é o ponto.
O profeta não pode ter medo de profetizar, porque senão ele não é profeta. Profeta medroso, Deus não chama. Me mostra um profeta medroso. Eu conheço profeta que entrou em depressão depois de matar 850 profetas de Baal, que foi Elias. Eu vou pregar sobre isso esses dias. Mas medroso tinha não. Os caras pegavam, era na espada e ia no pau mesmo. E se preciso for, é no pau. Aí é porque Jesus acalmou a gente e falou, olha, as armas de vocês são diferentes. Pois é, mas eu já estou pensando em voltar ao tempo dos profetas. Porque... Profeta medroso não dá para existir, né? Essa palavra profeta aqui no grego, aqui nesse Novo Testamento, ela é profetes. E vem aqui, escritos gregos, intérprete de oráculos ou de outras coisas ocultas. Alguém que é movido pelo Espírito de Deus e por isso seu instrumento ou porta-voz solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração. Em última análise, o que Jesus estava dizendo nessa mensagem é que tudo que ele fizesse seria por meio do Espírito que guiaria por toda a verdade. E não por ele. Ele estava dizendo que ele era extremamente ungido profeticamente falando. Ele era totalmente profético. Ele carregava toda a unção da profecia sobre ele. Porque tudo que ele se movia, ele não precisava ver. Ele fazia antes de ver. Era sempre uma inspiração do Espírito. Então ele se movia pelo caminho da verdade, que seria aquele que ele ainda haveria de ser liberado, que como vai dizer João 7, 37, 38 e 39, que o Espírito ainda não havia sido dado até que Jesus fosse glorificado. Então ele estava falando acerca desse mover profético. Ungido, escolhido, separado. E ele estava honrando o que havia recebido sobre ele. A pomba desceu sobre ele. Ainda que tentassem matá-lo, percebe que mais importante do que a vida dele era a missão dele. Eu quero saber onde estão esses homens e essas mulheres, aonde a missão é mais importante que a vida. Eita, eu vou derrubar a live e a gente volta, senão eu perco.